Como ser consistente no day trade? Vou passar aqui o plano completo para você de uma vez por todas se tornar consistente no mercado financeiro. E seja muito bem-vindo ao meu canal. Caso você não me conheça, muito prazer, Douglas Santana. Então, como eu falei anteriormente, eu vou passar para vocês aqui tudo, desde de uma estratégia, o plano completo com o gerenciamento, tudo que tu tem que fazer, a maneira mais fácil, mais simples de tu se tornar consistente de uma vez por todas no day trade, tá? Vou colocar também um áudio de uma pessoa que eu ensinei há pouco tempo esse plano, ele falando, dando um feedback bem massa, bem positivo. Então, cara, presta atenção, porque esse vídeo pode mudar totalmente a sua realidade e seus resultados. E claro, cara, antes de tudo, se inscreva no canal, dá uma força, o canal tá crescendo, tá bacana, a galera tá gostando. Eu faço morning call aqui todos os dias, de segunda a sexta, pela manhã, passando entradas, fazendo leituras para esse action, falando, mostrando operações que fizemos, operação ao vivo, tá tudo aqui no meu canal de graça. Então só basta tu se inscrever para não perder esse conteúdo, tá? Então agora, bora para a tela do meu computador que eu vou compartilhar com vocês o plano da consistência. Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas, a ideia é o seguinte. Eu montei um plano que foi o plano que eu usei. Eu demorei 2 anos para se tornar consistente no mercado e entender realmente os fundamentos, o que faz, qual é a maneira mais fácil para se tornar consistente, tá? E eu passo isso para a galera do H1, que é a nossa comunidade de trades. A gente já está chegando a quase 100 pessoas operando lá dentro. O link tá na descrição se tu quiser saber mais. E um dos planos iniciais é exatamente esse plano que eu estou passando para vocês, tá? Então vamos lá, vamos seguir alguns conceitos aqui. O primeiro que vocês têm que entender, que para mim é um dos mais importantes, e foi o que fez totalmente a diferença nos meus resultados, foi um conceito que eu vou criar aqui uma simulação como se fosse uma empresa, cara, para tu entender. E sabe, o primeiro conceito é a quantidade de operações, tá? Então, por que eu falo isso? Eu demorei anos para aprender isso, tá? Porque ninguém me ensinou, não teve ninguém que me falou isso. Se tivesse falado, eu tinha economizado muitos anos aí no aprendizado, mas não foi o que aconteceu. Eu tive que aprender sozinho e olha que eu fiz bastante treinamento. Mas a galera fica muito naquele lance tipo assim, 15x10, 18x12, 10x não sei o que, de operação de times menores, tá? E o que acontece? Imagina que a sua conta na corretora é igualzinho uma empresa, e realmente é, tá? Por quê? Tem que ter fluxo de caixa, senão ela quebra. O fluxo de caixa é um gerenciamento de risco. Então pensa o seguinte, baseado no conceito de quantidade, isso é como se fosse o início para tu virar consistente. Pensa da seguinte forma, uma empresa é nesse tipo aí, que ela faz... que ela tem muitos funcionários. O que eu quero dizer? É aquele tipo de trader que faz, igual eu falei no começo, 10x, 8, 20x, 15. E tem uma empresa que só faz 2 operações. Aí eu te pergunto, qual que é a empresa mais fácil de gerir e fazer uma gestão? Aquela com 50 funcionários ou aquela que tem apenas 2 funcionários? Tu não concorda que a empresa que tem só 2 funcionários, ela vai ter muito menos problema, muito menos gasto, muito menos dor de cabeça e não necessariamente ela vai ganhar mais. Por quê? Quando que tu aumenta a quantidade ali de funcionários, tu tem maior custo também. Então qual que é a ideia? Para tu começar é como se fosse começando uma empresa. Ninguém começa uma empresa com 50 funcionários. Começa com 2 funcionários. O que eu quero dizer? Começa a fazer 2 operações, o 2x1. Eu já fiz um vídeo aqui no canal que eu vou deixar no final desse vídeo para tu não perder a linha de raciocínio aqui. Tem 3 formas de fazer o 2x1, tá? Eu vou deixar no final do vídeo e vou te indicar uma forma que é a forma mais segura, que vai proteger mais seu capital, que é fazer o 2x1 por semana, que é 2 operações na semana, tá? Essa é a forma mais tranquila de tu aprender mercado financeiro, porque tu vai fazer só 2 operações na semana. Eu vou deixar no final aqui para tu dar uma olhadinha e entender as 3 formas de fazer o 2x1, tá?
Então a primeira coisa que tu vai fazer é diminuir drasticamente o seu operacional. Naturalmente, o que eu peço para você? Aumentar seu time gráfico. Por quê? Quanto maior o time gráfico, o sinal é mais forte e se tu pegar um gráfico diário, por exemplo, vai demorar para dar sinal. Se tu olhar um M5, dá entrada todas as horas. Mas se tu colocar um gráfico de H4, um gráfico de H8, um gráfico diário, vai demorar para dar sinal. Vai aparecer normalmente umas 2 entradas por semana mesmo, entre suporte e resistência ou qualquer outra estratégia que tu usa, tá? Então, o outro detalhe é aumentar o time gráfico. Começa a ler gráficos maiores. Naturalmente, tu consegue ver muito mais com clareza as coisas, tá? Então, só para você entender, aqui está o gráfico, por exemplo, do euro-dólar e eu vou colocar ele aqui no M5 para você conseguir ver a diferença do tanto de informação que tem em um gráfico menor, tá? Então, tem muita tendência, muita alta, muita baixa, muita queda, tá vendo? Porém, se eu coloco num gráfico aqui de H1, vamos ver o que acontece, já tem bem menos informação para tu acabar fazendo a leitura. Por exemplo, é muito mais fácil tu identificar uma linha de suporte, uma linha de resistência, não concorda? Como essa. Então, fica fácil a leitura, a parte de estratégia. Suporte, bate aqui, compra, rompeu, resistência, aqui foi venda, só para tu ter ideia, entendeu? Então fica muito mais fácil. A parte de estratégia, simples, suporte e resistência, galera. Olha aqui, igual eu estou mostrando para vocês. A diferença é que quando tu aumenta o time gráfico, as leituras ficam mais claras, fica mais fácil de ler o que é um suporte e uma resistência. Olha isso que aconteceu. O tanto de entrada, ó, entrou, bateu em uma resistência, venda, bateu no suporte, compra, bateu numa resistência, venda, suporte, compra, resistência, venda, simples assim. Teve rompimento, o que a gente pega? Pullback, ó. Pullback foi aqui dando win também, dando bom. Então, olha o tanto de oportunidade com simples suporte e resistência. Então, não tem esse lance de estratégia milagrosa. O que tem é um plano bem executado. Então, num tipo de cenário desse, o que a gente fez? Controlou nossa quantidade de operações, fazendo o 2 para 1. A parte time gráfico a gente aumenta, fica muito mais fácil a leitura, como eu mostrei para vocês. Aí, uma estratégia simples e básica, como suporte e resistência, ela vai dar resultado, porque tu tem clareza na sua leitura. E fazendo o gerenciamento do 2x1, fica com certeza muito positivo, sua taxa de win vai aumentar muito, consequentemente sua conta vai aumentar também. E agora, galera, eu vou deixar um áudio aqui de um cara que ele entrou há 3 meses só aí no nosso projeto do H1 e ele mesmo, agora a gente mostrando esse plano para ele tá virando chaves e ele me mandou um áudio bem bacana que eu vou deixar para vocês. Agora, dá uma olhadinha aí e depois veja o vídeo do gerenciamento no final, tá certo? Grande abraço. E cara, hoje eu abri, né, uma operação e tal. E eu refleti. Eu refleti muito, velho, eu refleti muito. Que quando era no início, uma coisa que eu errava muito é que se a operação viesse contra mim, eu tenho que fechar na hora, tá ligado? E hoje, quando eu abri minha operação, ela veio 50% contra mim. 50%. Se eu fosse antigamente, já tava morrendo de infarto, dizendo que não era pra acontecer, ia fechar tudo. E tava tendo quase tendo cardíaco, tava ansioso, a porra toda. Só que, cara, vocês já pensaram, pararam pra pensar o que acontece? Daí, tipo, se você levar um loss, o que acontece? O que é pra acontecer? O que não é pra acontecer? Entende? Porque quando você tem aquela tranquilidade com o dinheiro que você opera, se não é um dinheiro importante, se não é dinheiro da sua família, não é dinheiro da sua economia, não é o dinheiro de você pagar a conta de luz, cara, tipo, simplesmente não vai acontecer nada, tá ligado?
E justamente isso que me deixa mais tranquilo. Hoje em dia, eu não estou operando com um dinheiro que eu não possa perder. Na minha cabeça, sempre está assim. Todos os riscos já foram calculados e eu posso perder esse dinheiro, se for o caso, da operação vir atrás de mim. Ou seja, tipo, quando eu bato, chego nessa tecla, chego nesse momento, eu atingo a tranquilidade. E quando você atinge a tranquilidade em trader, você entende que o seu gerenciamento e o dinheiro que você opera, a sua abundância que você vai atingir é tão grande quanto a operação que você pode vir a ganhar.